É doido porque assim, demorou muitos anos, porque começou a jornada do estágio, faculdade, demorou muitos anos trabalhando em agência de publicidade, mas ao mesmo tempo veio rápido a partir do momento que a gente montou a empresa. Em um curto espaço de anos, a gente transformou essa empresa literalmente do zero para a empresa múltiplos 7 dígitos. Mas ao mesmo tempo que as coisas não acontecem, as coisas demoram tempo para acontecer, né? O seu desenvolvimento demora muito tempo para acontecer, tudo que você faz contribui. Ao mesmo tempo que acontece isso, a sua vida também pode mudar sim. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Rogério e hoje é com muito prazer que eu entrevisto essa pessoa incrível, Lucas Ferreira. Mas quem que é o Lucas? Bom, o Lucas se tornou empreendedor aos 26 anos, pediu demissão do seu emprego para poder empreender no mundo do marketing digital. Começou o seu negócio do zero aos 26 anos e aos 29 seu negócio já gerava múltiplos 7 dígitos de faturamento ao ano. E isso vem crescendo constantemente. Lucas, além de tudo isso, dessa área empresarial, ele também é faixa preta de Kung Fu, subiu 7 das 10 maiores montanhas do Brasil, morou por 2 meses em um motorhome na Nova Zelândia, praticante de meditação, já participou de um retiro pelo Brasil e na Índia, ao total ficou 20 dias em silêncio, meditando por 10 horas por dia. Além disso, ele também fez 30 dias de imersão num gelo em pleno inverno. Isso é coisa de doido, hein, cara? Enfim, Lucas tem uma história incrível de superação. É uma pessoa que eu tenho o prazer de aprender já faz um bom tempo. E eu tenho certeza que não só como eu aprendo, hoje é uma oportunidade incrível vocês conhecerem um pouco mais desse lado pessoal dele, profissional. Eu tenho certeza que ele tem muito a agregar para vocês aí. Seja muito bem-vindo, Lucas. É isso aí, Rogério. Sabe, minha vida toda eu gostei de ouvir histórias de pessoas que alcançaram os seus objetivos e hoje, estando aqui, eu me sinto retribuindo com todas essas pessoas que um dia me inspiraram. Entendi. Então, da mesma forma, isso que a gente vai compartilhar aqui, tenho certeza que pode contribuir na vida de muitas pessoas. Então vai ser incrível. É isso aí, eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para a galera e é um prazer ter você aqui, ouvir um pouco mais da sua história. E, bom, para começar, explica para a galera, eu comentei desse 7 dígitos de faturamento, o que significa isso? O que é esse 7 dígitos de faturamento? O que significa? Vamos lá. Quando a gente fala esse termo 7 dígitos, 6 dígitos de faturamento, quem é da área de marketing digital já está um pouco acostumado com isso. É uma expressão que é bem conhecida. Então, especificamente, marketing digital é um termo muito amplo, né? E dentro do marketing digital, existem os lançamentos digitais. Perfeito. E dentro dos lançamentos digitais, as pessoas falam, fez 6 dígitos de faturamento. O que é 6 dígitos, né? Fez um lançamento, um faturamento acima de 100 mil reais. Quando a pessoa fala, daí tem um próximo patamar que é os 7 dígitos de faturamento. Que significa que a empresa fez um lançamento, fez um faturamento acima de 7 dígitos, ou seja, acima de 1 milhão de reais. E hoje, eu tenho uma empresa chamada Nova Fala, que a gente vai falar sobre ela, essa empresa que a gente construiu. E essa empresa ela já gerou lançamentos de múltiplos 7 dígitos, porém, além disso, ela gerou 7 dígitos em faturamento para a Nova Fala, sendo coprodutor em lançamentos digitais. Tá, então esse múltiplo 7 dígitos quer dizer que você já gerou mais de não só uma vez bateu 1 milhão, foi múltiplos. Isso, na verdade fala assim, 7 dígitos, 1 milhão, mas múltiplos 7 dígitos significa 2, 3, 4, 3, 5 e assim vai. Legal. Então, a próxima categoria é o 8 dígitos, entendeu? Perfeito. Que daí são 10 milhões de faturamento. Então esse de 7 dígitos chega na categoria até os 9 ali. Exatamente. Então múltiplos quer dizer bateu 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Caraca. Exatamente. Sendo coprodutor em lançamentos digitais. Legal. Mas o que seria esse coprodutor para a galera poder entender, né? O que você faz, né?
Legal, vamos lá. Nós temos uma empresa chamada Nova Fala, Certo. onde essa empresa faz lançamentos digitais. Mas lançamentos digitais de quem? De experts, como é chamado no meio, pessoas Só que pra têm- galera, o que seria um expert? É uma pessoa que tem uma determinada habilidade Certo. e ela tem algo que ela quer imprimir, colocar no mundo. Perfeito. E através dos lançamentos das ferramentas de marketing digital, a gente orquestra isso para ela conseguir colocar essa mensagem dela para o mundo através do digital, ampliando isso do que ela faria no 1 a 1, faria numa sala para 30, 40, 100 pessoas. A gente cuida de todos esses bastidores de lançar ela para milhares e milhares e milhares de pessoas, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Ah, então o coprodutor, no caso que é você, é a pessoa que fica por trás ali nos bastidores, mas que orquestra todo ali o funcionamento do lançamento, é isso? Exatamente. Faz exatamente. a estratégia, tem que fazer isso. Exatamente. Então, sempre ali nos bastidores a gente teve dos lançamentos, fazendo esses lançamentos de diversos segmentos. É isso que um coprodutor faz. Na minha visão, definindo uma pessoa tem uma determinada habilidade e é justamente isso. A gente colabora, contribui para ele levar essa missão dela para o mundo de uma maneira ampliada através do marketing digital, através dos lançamentos, através desse mercado digital. E ao fazer isso, a gente está contribuindo com várias e várias missões, né? Porque a pessoa tem uma missão para ampliar isso para o mundo e a gente faz de vários segmentos e a gente está contribuindo para várias missões de várias pessoas. Que bacana, cara. E a galera ouve tudo isso, nossa, cara, múltiplos 7 dígitos, cara, que coisa surreal, né? Mas a galera pensa que... Como que começou tudo isso, né? Explica pra galera, porque eu sei que não começou, você não veio já do marketing digital, não veio de uma família onde você pode ter um investimento ali na sua carreira, na sua profissão, enfim. Conta um pouco detalhado pra galera como foi mais essa caminhada, essa trajetória até você chegar a conquistar isso. Legal. Quando a gente ouve uma história de uma empresa que alcançou determinado resultado, é sempre interessante, é legal a gente conhecer ali os bastidores, né? Como que chegou naquilo lá. Só que o que acontece, as pessoas veem isso, igual você falou, mas não começou assim, pelo contrário, Perfeito. tá? A gente começou com vários desafios, como todo mundo tem desafios na vida. Para você ter uma ideia, fazendo um resumo bem rápido, até os 23 anos de idade, eu morava no fundo da casa dos meus avós, de favor, literalmente. Então, assim, meus pais foram separados, cresci com os meus pais separados, com uma série de desafios ali, né? Então, até os 23 anos eu morava ali no fundo da casa dos meus avós e eu tinha para os meus pais, apesar de serem separados e tudo mais, eles sempre falaram o que para mim, né? Para estudar, porque é isso quando uma pessoa quer te dar um conselho, né? Uma coisa talvez que ele sinta que faltou na vida dele, ele fala para a pessoa, né? Um incentivo ali para dizer que não falou nada. Então eu cresci com essa convicção de que eu iria mudar ali a minha vida através do estudo do conhecimento. Então a gente não começou assim. Então o que acontece? De uma maneira geral. Beleza, morava no fundo da casa dos meus avós, e daí eu estava na faixa etária 15, 16 anos de idade, daí poxa, o que eu vou fazer da vida, né? Tá chegando a época de terminar o ensino médio, vou cursar uma faculdade, mas e aí, o que é uma faculdade e tudo mais? E eu treinava Kung Fu na época. Então uma das coisas que você comentou aí, que sua faixa preta de Kung Fu teve uma influência absurda na minha vida, inclusive a gente pode discorrer muito sobre isso, um dia pegar um podcast e falar só sobre essa influência que a arte marcial teve na minha vida, como a arte marcial me fez desenvolver pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. Sim. Né? Esses ensinamentos da arte marcial. Mas eu praticava Kung Fu e todos os dias eu saía do Kung Fu, todos os dias eu praticava 3 vezes na semana. Quando eu saía do Kung Fu, eu pegava ônibus para ir embora. E eu passava por frente a uma faculdade, em frente a uma faculdade. Olha só que doido. E eu falava para mim mesmo, eu vou estudar aqui. Eu estava fazendo ensino médio, eu passava e falava, vou estudar aqui nessa faculdade. Você fazia isso consciente? Você tinha porque eu sei depois você vai contar mais, mas você tinha noção daquilo que você estava falando ali? Cara, eu olhei aquilo lá e eu falei, eu vou estudar aqui. Então eu passava todo dia e simplesmente eu fui declarando pra mim, só que eu declarei isso, imagina quantas vezes, né? Se eu treinava 3 vezes na semana e passava Sempre, todos os dias, eu fazia essa declaração e olhava ali. Naquela época, eu nem sabia ainda, né? Tipo, o valor da faculdade, eu nem sabia nada, eu simplesmente declarei qual era o meu target, qual era o meu objetivo final. Eu não ainda me perguntei o como.
Legal. Então você já conseguia visualizar antes de viver aquilo. Sim. Então você já tinha uma fé muito forte ali desde criança. Sim. Pega essa aí, pessoal. Depois vocês vão entender porque que eu tô falando isso. Ele vai contar depois o que aconteceu, enfim. Mas olha que ponto-chave. Antes mesmo de ele viver aquilo, ele já declarava e já conseguia visualizar aquilo. Muito bom. Daí eu passava em frente a essa faculdade, falava, vou estudar aí, vou estudar aqui, e chegou a época onde eu terminei o ensino médio, né? Aquela coisa, pô, o que vai seguir e tudo mais. E eu fui lá na faculdade para saber o que primeiro eu escolhi minha área, né? A área, eu vou seguir a área de comunicação. Tá? E por que você escolheu comunicação? Cara, era uma área que me brilhava os olhos, eu tinha muita vontade de aprender, de evoluir, essa parte de propaganda, de comercial, legal. De comunicação. Então era uma coisa que já me interessava muito, me vibrava aquilo ali. Legal. Daí eu fui para a faculdade e eu cheguei lá e eu fiquei sabendo o valor daquela faculdade, uma faculdade particular. Eu estudei a vida inteira em escola pública. A faculdade, né? Que você passava na frente, olhava e falava. Essa mesmo. Então eu estudei a vida toda em escola pública e eu fui ver o que o caminho eu seguiria, né? Legal. E daí, essa faculdade, ela tinha o valor de R$1.000 por mês. Só que, cara, R$1.000 por mês era um valor completamente fora da realidade. Entende? Porque o nosso dia a dia ali, o nosso desafio, era pagar uma conta de água, de luz e tudo mais, né? Então, R$1.000 por mês era uma coisa fora de desafio. Mas eu ainda estava naquele apetite de que eu ia realizar aquela faculdade. E eu fiquei sabendo lá de um programa de estágio que tinha nessa faculdade. Então, ó, pra você ver, hoje contando a história fica fácil, né? Porque eu vejo as coisas se conectando. Então, tem uma frase do Steve Jobs que ele fala, você só pode conectar os pontos olhando para trás, mas você só pode viver olhando para frente. Nossa, que incrível. Pera aí, repete de novo, com calma. Pessoal, você vai perceber que vai rolar uns insights aqui, algumas frases que ele fala, e isso contribuiu muito para o crescimento dele. Então, se você pegar isso, digita nos comentários aí, qual foi um insight que você pegou, qual foi a frase que te chamou a atenção e que te marcou. Comenta aí pra gente ver que você também está interagindo e que você está entendendo disso, porque isso eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua evolução. Então, o Steve Jobs, ele deu um discurso muito famoso em uma universidade, na formatura da galera, e ele, cara, aquele dia ele acordou de uma maneira... Ele já é um cara inspirado, mas aquele dia ele acordou para realmente causar um impacto, deixar uma mensagem muito forte no mundo. Então ele deu várias sacadas nessa palestra que ele deu, nesse discurso, né? Não foi uma palestra. E uma delas é que ele fala o seguinte, sobre a nossa vida é ligar os pontos. Tudo vai se conectando na nossa vida. Só que ele fala que a gente só consegue olhar isso, perceber isso olhando para trás. Só que a gente, por outro lado, a gente só consegue viver a vida olhando para frente. Então, né, é um lance da dicotomia divina, né? Duas coisas são verdades, só que parecem ser contraditórias, mas ambas as coisas são verdades, né? Então, pô, é a plena verdade. Você só consegue olhar, conectar os pontos olhando para trás, mas você só consegue viver olhando para frente. E daí ele fala isso nesse discurso. E hoje, olhando a minha trajetória, eu vejo que pô, a minha declaração que eu fiz que eu ia estudar lá, a questão de chegar lá e ter o estágio, eu vejo tudo se conectando de uma maneira incrível. E mesmo não sendo favorável, porque você morava no fundo da casa da sua avó, Sim. morava de favor, os pais separados, morava com a sua mãe, Sim. E na época, pelo jeito, sua mãe trabalhava, fazia alguma coisa? Minha mãe, ela dava aulas para crianças. Então, ela fez magistério, né? Ela não chegou a cursar faculdade e tudo mais, ela dava aula para crianças. Então, recebia ali uma ajuda de custo para poder manter as coisas do dia a dia. Sim, com certeza, que ajudava a manter ali as coisas do dia a dia nosso. Entendi. Tá? E daí o que acontece? Inclusive, quando a gente morava no fundo da casa dos meus avós, importante citar isso, a gente dividia um quarto, cara. Então você morava junto com a sua mãe? Até os 23 anos, eu morava junto com a minha mãe no fundo e a gente dividia o mesmo quarto. Então era uma casa que tinha uma salinha e um quarto e uma cozinha. Exatamente. Você dormia junto com ela? Exatamente. Um menino, um adolescente. Exatamente. Pesado. E daí o que acontece? Mas daí beleza, então eu fui lá e, cara, resumindo, tinha um programa de estágio para fazer a faculdade. Certo. E esse estágio, cara,
era assim, você trabalhava na faculdade e você recebia... Naquela época o estágio não tinha... mudou um pouco hoje a lei, o estágio naquela época não era 6 horas, né? Era 8 horas e tudo mais. Então, basicamente, qual que era o acordo lá? Você trabalhava na faculdade e você ganhava a bolsa para você poder cursar a faculdade. E eu fui preenchi tudo que tinha que ser, né? E, putz, e aquela coisa, se vai ser selecionado, não vai e tudo mais. E, cara, eles ligaram, na época, na casa da minha avó, na casa da frente, na casa da minha avó, porque a gente não tinha telefone, né? Telefone fixo e tal, meus avós tinham. E eles ligaram lá para dar notícia que eu tinha sido selecionado para vaga de estágio. Então, basicamente, eu troquei a faculdade pelo estágio. Então, não recebia, né, um salário. Você foi selecionado, então, houve uma pré-seleção? Foi feito lá uma pré-seleção, deixamos um currículo e tudo mais. Mas eu não recebia nada financeiramente, mas para mim eu recebia muito porque eu estava fazendo aquilo que eu almejei, que era fazer a faculdade. Então, ó, você viu só, isso aí lá no começo, lembra quando ele passava lá na frente da faculdade, falava e depois de um período isso foi se concretizar. E eu tava lá, cara, eu tava vivendo aquilo lá, né? É muito doido. Porra, cara, é um negócio que, meu, você fala, meu, não dá pra acreditar. Eu tô vivendo aquilo lá que era completamente distante, vamos falar assim, né? Sim. Tipo, pô, não tinha a menor possibilidade, de onde vai sair esse dinheiro pra pagar e tal. E simplesmente eu tava lá, me peguei e daqui a pouco eu tô lá fazendo aquela faculdade. E aí entra aquela frase que você falou, né? De ligar os pontos. Daí depois, se você vivendo isso, você começou a olhar pra trás e falou, pô, essa frase realmente faz sentido, né? Exatamente. Os pontos se conectam. E daí o que acontece? Eu cursei a faculdade, fazendo estágio. Depois de 1 ano eu já fui efetivado nesse estágio, eles decidiram efetivar eu fui mudando de cargos lá, fui crescendo, me desenvolvendo profissionalmente. E eu fiquei um tempo nessa faculdade, fiquei cursando esse estágio, depois efetivado nesse trabalho. Depois eu saí de lá e eu fui para o universo das agências de publicidade, porque eu estava cursando a área de comunicação. Né? Perfeito. Então o estágio era uma coisa ali que me permitia a realizar aquele objetivo, fui crescendo, me desenvolvendo profissionalmente. Daqui a pouco eu já não estava mais no estágio, estava ganhando bolsa e além disso estava ganhando salário e minha vida profissional foi crescendo e eu fui evoluindo profissionalmente. Daí chegou um ponto que eu fui para o mundo das agências de publicidade, que é onde eu queria, né, atuar. Nossa, daí, faculdade, então, olha, as coisas começaram a mudar, o cenário começou a mudar, né? Começou a mudar. Olha que legal. Então, o que você vivia antes não estava determinando aquilo que você ia viver no futuro, né? Então, às vezes as pessoas olham e falam, putz, tô vivendo isso. Às vezes a pessoa pode até se conectar com a sua história hoje, né? Mas o que ela tá vivendo hoje não quer dizer que ela vai viver sempre, né? Sim. É apenas uma parte do processo. Exatamente. E nesse meio tempo, nesse tempo aí, já mudou, começou a mudar. A gente continuava com os nossos desafios profissionais, mas a gente já começou a mudar. A hora que eu comecei a evoluir profissionalmente, eu percebi quanto mais eu me dedicava no trabalho, mais eu tinha chance de evoluir. Perfeito. E daí o que acontece? A coisa já começou a mudar a minha vida. Então, eu já saí do fundo da casa dos meus avós com minha mãe e a gente foi para um apartamentinho. A gente pegou um apartamentinho super barato, mas era o que... Cara, era o que, pra mim, aquilo era uma conquista enorme estar morando num apartamento que tinha 2 quartos e depois da cidade eu podia ter o meu quarto e minha mãe o dela. Legal. Então as coisas começaram a mudar aí. E daí o que acontece? Eu fui para o universo das agências, comecei a trabalhar muitos anos na área de comunicação, agência de publicidade tradicionais que faz rádio, TV, revista, outdoor, essas totalmente coisas. Diferente hoje do que você está você pratica. Exatamente. Mas que contribuiu para a minha jornada hoje. Com certeza. Que eu vejo que o desenvolvimento que eu tive de habilidade, técnica, de conhecimento, de experiência, fazendo isso nas agências de publicidade, foi o que me permitiu hoje ter a minha própria empresa, poder... De novo os pontos se conectando. De novo a coisa vai se conectando. Então daí, basicamente, eu trilhei essa jornada no mundo das agências de publicidade. Certo. E daí, em determinado ponto, eu decidi... a Patrícia, a gente vai falar bastante sobre ela, a Paty, é a minha sócia na Nova Fala, a gente construiu isso juntos. E também minha companheira de vida. E daí, em um determinado momento, a gente sempre almejou, quando a gente estava junto, de criar um negócio para nós. A gente tinha esse desejo. A gente chegou a fazer algumas coisas, já enquanto eu trabalhava, em finais de semana, à noite, feriado. A gente já fazia algumas coisas em conjunto para a gente poder ter uma renda extra ali e para a gente começar os nossos primeiros empreendimentos juntos, né? E daí a gente viu que, putz, o que a gente colocava a mão, a coisa fluía, cara, juntos. Por quê? Porque a gente estava vibrando sempre ali na mesmo objetivo, mesma energia. A gente falou, vamos montar um negócio juntos, eu e a Paty. E eu decidi pedir demissão para tocar esse projeto com a Paty.
Nossa. Só que pedir demissão, beleza, hoje olhando, ok, mas não era a coisa mais racional ali de se fazer no momento. Você tinha acabado de começar a subir o degrau. Exatamente, minha vida começou a mudou de prosperar casa, começou a evoluir. Exatamente. Mas aí, como que surgiu essa... eu vou pedir demissão. O que passou na sua mente para você tomar essa Foi um decisão? processo, não foi da noite pro dia, foi um processo que a gente sempre conversava, até o momento que a gente chegou a decidir, porque a gente viu que... Cara, pra gente conseguir fazer aquilo que a gente queria realmente de fato, a gente precisaria trabalhar juntos e poder imprimir a nossa mensagem que a gente queria imprimir pro mundo, entendeu? Tipo, fazer o que eu queria, ter a liberdade, o marketing digital, era coisa que chamava atenção pra gente, entende? Perfeito. E aí eu decidi, fui lá e pedi demissão, né? Cara, e não foi uma coisa assim, a gente não tinha um conforto ali pra isso, entende? Eu pedi demissão, mas assim, eu tinha que fazer a coisa, eu não tinha opção, eu tinha que fazer a coisa dar certo, porque nos próximos meses as contas viriam, né? Perfeito. Nesse momento eu já estava morando com a Paty, mas as contas viriam, né? E a gente tinha que pagar a nossa conta ali, né? Então eu tinha que fazer a coisa dar certo, porque quando eu estava no trabalho, eu tinha o meu salário ali todo mês, beleza, né? Então era garantido, e a partir do momento que a gente ia tocar um projeto juntos, cara, podia rolar, mas podia não rolar, é uma possibilidade, né? Sim. Mas a gente estava ciente disso e junto a gente falou, não, vamos embora. E desde o começo, em 2016, a gente começou lançando outras pessoas, fazendo os lançamentos digitais. Inclusive a gente vai falar muito sobre um cara que até hoje, né, é um grande mentor para mim na minha vida, que eu tenho uma profunda admiração e respeito, que é o Érico Rocha. Legal. Que inclusive hoje eu tenho o privilégio de participar do Mastermind que ele faz parte, de ter um contato próximo com ele. O que é um Mastermind, só pra galera? Mastermind é um termo que o Napoleon Hill fala no livro dele, que é a união de mentes e pessoas, né? A mente mestra, que são pessoas ali com o mesmo objetivo em comum. Então, onde vocês formam ali uma comunidade, uma equipe ali, que vai contribuir para a jornada de evolução. Então, tem um grupo fechado ali do Érico, onde existem outras pessoas com o mesmo foco e objetivo. Exatamente. Bacana. Então, e a gente trilhou essa jornada fazendo os lançamentos de produtos digitais, e desde o começo, desde o primeiro, sendo coprodutor, ou seja, desde a primeira vez a gente pegou uma pessoa que a gente via que tinha uma missão, uma mensagem, e a gente lançava essa pessoa. E assim, em resumo, foi a nossa empresa. Lançando legal, o lançamento foi um sucesso, depois outro, e a gente foi formando. E por 2 anos, olha só que loucura, quando a gente começou, a gente fazia isso, a gente morava num apartamento, eu e a Paty, e um dos quartos a gente transformou num escritório, e a gente fazia tudo isso home office. Por 2 anos, a gente fez isso trabalhando home office. Até um ponto, né, que a gente decidiu sair ali do home office e construir uma equipe para a gente poder... porque começou a escalar o negócio. Para a gente poder juntos crescer mais, porque é realmente aquela frase, né? Você vai sozinho, talvez você vá mais rápido, mas se você quer mais longe, você precisa de pessoas ali contribuindo para essa missão e trabalhando junto com você em sinergia, né? Show de bola. Então a gente decidiu daí, então começou os lançamentos, as coisas acontecendo, eu e a Paty, e no começo, cara, é interessante citar que a gente fazia tudo, tá? E a gente fazia então a edição do vídeo, a gente fazia a gravação, a gente fazia as páginas, a gente fazia absolutamente tudo. Todo o processo que é necessário para realizar um lançamento, você e a Paty que orquestravam sozinho. E apesar de a gente ser da área de comunicação, isso não era uma coisa que eu fazia nas agências, né? Eu atuava em outra área, era completamente diferente. Eu era atendimento, eu fazia lá a ponte entre o que os clientes e a galera da agência, né? Trazia as necessidades dos clientes para a agência e transformava isso em resultado, né? Para o cliente. Então, era completamente diferente do que eu fazia. Você precisou começar ali, vamos se dizer, do zero, né? Sim, e eu lembro que a primeira vez que eu abri o Premiere, que é o programa de edição de vídeos, né? Quando a gente começou a fazer essas gravações, eu lembro que eu falei para um grande amigo meu, eu falei, cara, ferrou, né? Para não falar um palavrão aqui, porque cara, eu não sei nem por onde eu começo, cara. O negócio tem um monte de botão aqui, cara. Eu joguei o vídeo lá e eu não sei nem por onde começa a parada, entendeu? Mas eu desenvolvi esses recursos, a Paty também, a gente foi desenvolvendo esses recursos
E a gente tocou, literalmente a gente fazia tudo no começo, cara. A gente gravava, scriptava, a gente editava, a gente construía as páginas, a gente fazia os anúncios, tudo isso, as habilidades que a gente foi aprendendo e se desenvolvendo ali no longo dessa Isso jornada. no começo, né? Isso no começo. E como foi no começo, por exemplo? Já foi cheio de câmera, microfone, igual a gente tá aqui e tal? Não, cara. A gente começou de uma maneira bem diferente. A gente utilizava uma câmera de entrada que nem tinha entrada assim, uma câmera de iniciante, né, que chama o termo câmera de entrada. E aquela câmera ela nem tinha entrada de fone de ouvido, para você ter uma noção, não tinha entrada de captação de som. Então eu captava o som através do celular, eu tinha que fazer uma série de coisas ali. O microfone usava o fone. fone? Não tinha luz, não tinha nada. É uma câmera que, inclusive os primeiros lançamentos que a gente fez, cara, a gente tinha que gravar esses vídeos tudo fora. Eu não podia gravar dentro, porque era uma câmera fraca, era uma câmera muito escura. Nossa. Entendeu, cara? E a gente não tinha lente, não tinha coisa, então eu tinha que gravar as coisas externas. Então, se você pegar os primeiros lançamentos que a gente fez, 99% dos vídeos, eles foram gravados no ambiente de fora, por conta dessa questão de iluminação. E isso não foi um empecilho, vocês usaram o que vocês tinham pro momento. A gente tem que fazer o melhor que a gente tem, com o melhor que a gente tem em mãos, entendeu? Então não é fazer de qualquer jeito, porque senão, isso, seu resultado vai ser de qualquer jeito, mas também não é esperar você ter todas as circunstâncias perfeitas para você poder gravar, né? Para você poder fazer aquilo que você quer fazer. Então a gente utilizou o melhor que eu poderia fazer com o melhor recurso que eu tinha em mãos. Pegou essa, pessoal, mais uma aí, hein? Se você tem um objetivo, com certeza você tem sonhos, projetos para se realizar. Não fique pensando que você precisa esperar muita coisa acontecer, preciso comprar isso e aquilo. Não, utilize o melhor que você tem em mão. Porque, um conselho de uma pessoa hoje que tem resultados incríveis, extraordinários, mas no começo não foi assim, né? Exatamente. Então foi dessa forma, depois a gente construiu a nossa equipe. E com a equipe os nossos resultados escalam muito mais, porque a gente tem gente trabalhando, parou de ser eu e a Paty só, né? Onde a gente tem várias pessoas trabalhando na nossa equipe para contribuir para levar essa jornada. E foi isso. Então a gente pegou essa empresa, que foi criada realmente do zero, junto a Paty e eu, e a gente transformou essa empresa numa empresa que o mercado chama de 7 dígitos, né? Que veio um termo de fora, né, do Brasil, que os americanos eles falam, aqui no Brasil pergunta o salário da pessoa, né? Quanto ela ganha por mês, e fora do Brasil normalmente fala quanto a pessoa ganha por ano, né? Então a pessoa está na categoria, a empresa da pessoa tem a categoria 6 dígitos, né? Ou 7 dígitos, e a gente transformou essa empresa nessa questão dos 7 dígitos, tão cobiçados 7 dígitos que a galera fala. Porém, a gente vê que isso foi realmente uma consequência do trabalho, né? Isso veio acredito que veio rápido, digamos assim. É doido porque, assim, demorou muitos anos, porque, começou a jornada do estágio, faculdade, demorou, muitos anos trabalhando em agência de publicidade. Mas, ao mesmo tempo, veio rápido a partir do momento que a gente montou a empresa e os resultados foram escalando, né? Então, em um curto espaço de anos, a gente transformou essa empresa literalmente do zero para a empresa múltiplos 7 dígitos. E realmente começando ali do zero, porque às vezes a gente ouve uma pessoa, essa empresa começou, mas não existe nada de errado, mas a empresa começou com um recurso, ou alguém patrocinando e tudo mais, e tá tudo bem. É importante a gente ter esses recursos, né? Quando você tem filhos, ajuda no desenvolvimento dele você ter esses recursos, né, financeiros para você poder acelerar os resultados dessa pessoa. Mas não foi o que aconteceu comigo, realmente. A gente estava lá, né, a vida foi mudando e os resultados escalando, né? E chega um ponto que o crescimento se torna exponencial, né, cara? Você está colocando energia numa coisa, energia, e de repente o negócio vai lá e pum, acontece com... Né? Parece um passe de mágica, né, cara? Então é doido aquele lance que eu te falei da dicotomia divina, de duas coisas aparentemente contraditórias serem verdades, mas ao mesmo tempo que as coisas não acontecem, as coisas demoram tempo para acontecer, né? O seu desenvolvimento demora muito tempo para acontecer, tudo que você faz contribui. Ao mesmo tempo que acontece isso, a sua vida também pode mudar, sim. Né? Mas eu percebo que isso aconteceu depois que você começou a focar, né? Sim, com certeza. Isso começou a escalar. Mas, e a gente ouvindo tudo isso, dá pra perceber que, cara, foi algo assim muito determinado, né? Você começou aqui, foi subindo, sempre foi muito determinado naquilo que você fazia, né? Mas o que contribuiu para você poder ter esse mindset, essa mentalidade, né? Tipo, de não parar na frente do problema, não desanimar, de acreditar, de ter fé antes de viver aquilo? Quais foram os conhecimentos ao longo dessa trajetória
para chegar a você estar vivendo hoje, quais foram os conhecimentos ali que você utilizou na época, porque você não tinha recurso, né? Então, o que moldou essa mentalidade sua na época? Legal. Acredito que tem vários pontos, né? São várias coisas que contribuem para a nossa formação. E eu posso destacar algumas aqui, inclusive a gente pode falar sobre várias coisas, mas eu vou destacar alguns pontos aqui, que foi o seguinte. Eu era filho único. Perfeito. Tá? E pela questão do recurso e tudo mais, eu não tinha os brinquedos, os acessos que os meus amigos tinham. Então eu não tinha um videogame, eu não tinha aquelas coisas. Então, qual era o recurso que eu tinha que era extremamente barato e eu utilizei muito? Foi o seguinte, a leitura. Então, desde pequeno, mesmo desde criança, eu sempre li muitos livros, cara. Legal. Então, os livros foram teve uma contribuição absurda, né? Era um grande amigo meu, meus livros. Por quê? Pô, beleza, não tinha videogame, não tinha essas coisas, mas eu comecei lendo gibis. Tá? Meu gosto por livros saiu dos gibis, que eram centavos na época. Legal. Então eu pegava e comprava e devorava os gibis, entendeu? Minha mãe chegava lá, ia na banca, trocava, na época fazia permuta dos gibis, né? Nossa. Você deixava um gibi, pegava outro. E eu era criança e minha mãe falava, tá aqui, ó, comprava, sei lá, trocava 3 gibis, falava, tá, isso aqui é pra durar a semana inteira. E eu lia eu lia os 3 gibis em um dia, entendeu? Legal. E depois do gibi eu fui pros livros. Então, cara, os livros tiveram uma contribuição absurda na minha vida, porque quando a gente pega um livro, hoje tem outros recursos, né, também que eu vejo, Sim. contato com as pessoas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Mas os livros traziam conhecimento de uma pessoa que trilhou uma jornada durante a vida e compactou aquele resumo num livro, e eu conseguia absorver aqueles ensinamentos daquela pessoa. Então, mesmo sem se conectar, na verdade você está se conectando com ela através do uma conhecimento. Forma. Hoje livro, a gente tem outras formas. Hoje através de um treinamento, hoje de uma mentoria, de um Legal. curso, você tem acesso às pessoas. Hoje inclusive até, você pode ter acesso. Naquela época seria muito difícil eu ter acesso ao autor do livro, né, daquele livro, daquele cara que eu admirava. E hoje com a internet, com essa questão, a gente consegue ter até proximidade das pessoas e aprender mais ainda, né, do que você aprenderia com o livro, porque além do livro você aprende com o mindset da pessoa, com o dia a dia da pessoa. Mas os livros contribuíram de uma forma absurda para o meu desenvolvimento. E teve vários outros aspectos. Por exemplo, a arte marcial foi uma delas. O Kung Fu. Exatamente. Então, e você vê, falando ainda a questão o Érico Rocha tem uma frase que ele fala, o problema é a solução. Né? Ele fala muito isso nos vídeos dele, cara. E realmente o problema é a solução. Então é uma frase que eu venho já há um tempo absorvendo ela, sabe? Apesar de ser uma curta frase simples, você precisa fazer a digestão dela e aplicar na sua vida. A frase é simples, mas o desafio está em você aplicar na sua vida, né? Então o problema de eu não ter, por exemplo, eu não ter o recurso, eu não ter irmãos, eu não ter aqueles brinquedos, foi a solução para eu poder ler e para eu poder estudar e eu contribuir em outras coisas, né? Cara. Então, você vê. Então, o que acontece? A arte marcial teve um grande desenvolvimento na minha vida. Por quê? Porque lá eu tive o privilégio de conviver com um cara chamado, outro grande mestre da minha vida, né? Então, entender a importância dessas pessoas, de pessoas que passam pela sua vida. Que passam pela sua vida. E um grande mestre chamado Wilson Furquim, que eu tive o prazer de conviver com ele mais de 10 anos que eu pratiquei arte marcial. Hoje eu não estou praticando, né? Mas eu pratiquei por mais de 10 anos a arte marcial e ele me ensinou muito mais coisas. Ele me ensinou arte marcial, mas ele me ensinou muito além da arte marcial. Então ele me ensinou disciplina, ele me ensinou a ir lá e conseguir fazer aquilo que você quer. Você não parar no primeiro desafio, né? E você ir evoluindo. E uma pancada de coisas que a arte marcial trouxe para minha vida. E eu peguei aqueles ensinamentos e eu aprendi arte marcial, mas eu aprendia muito mais do que isso, né? Sim, você pôde trazer isso para sua vida, né? E além disso, a importância de você buscar o conhecimento e você ter grandes mentores ali na sua vida, né? Então, a vida inteira eu tive grandes mentores. Então, e quem que é um grande mentor? Às vezes é uma pessoa que está próxima, às vezes é o seu treinador. No meu caso, era o meu mestre de Kung Fu. Foi um grande mentor para mim da minha vida. Na época você tinha quantos anos? Isso aí 15, 16 anos, comecei a praticar Kung Fu nessa faixa etária. E você nem imaginava que isso ia ter uma baita de Nem imaginava. Né? Então, e o que acontece? E além disso, então hoje eu tenho outros grandes mentores. Como eu falei, Érico Rocha, uma pessoa que teve uma influência absurda na minha vida, porque, o cara disse sim um dia lá atrás, né, para seguir uma coisa que ele acreditava, e esse sim que ele falou abriu portas para
Cara, não dá nem pra contabilizar a quantidade de vidas impactadas pelo sim dele, né? Exato. Então eu fui uma, mas ao impactar a minha vida, ele não impactou só a minha vida. Porque quando eu faço um lançamento de um produto digital, a gente vende para milhares de pessoas, um treinamento, um curso. Essa pessoa que a gente está sendo coprodutor está passando a missão dela para milhares de pessoas, e aquela pessoa, ela tem marido, tem esposa, tem filhos, impacta as outras pessoas. Então, cara, o círculo do negócio é muito grande, né? Você vê quando a coisa tem propósito, o negócio escala. Exatamente. Você vê, vai subindo, um pega um, vai outro e... Exatamente, Nossa, então impacta toda a nossa vida. Então assim, livros, essa busca de conhecimento, a arte marcial, ter mentores na sua vida, pessoas que contribuem ali para acelerar os seus resultados. Hoje eu vejo que o mentor, ele é uma pessoa que ele vai acelerar o seu resultado, ainda mais potencializar. Por isso que então às vezes as coisas demoram, você chega a um ponto para construir alguma coisa, mas daí chega um ponto da sua vida que as coisas vão lá e se encaixam, porque às vezes é um ajuste, alguma coisa que você faz e o seu crescimento se torna exponencial a partir daquele momento. Que incrível, cara. Mas durante essas subidas de degraus, o que você precisou ter? Porque assim, você começou a ver as coisas, mas não foi assim da noite pro dia, né? Passou por alguns processos, anos, enfim. O que você acha ali que foi essencial para você se manter firme, constante, não desistir e acreditar que aquilo era uma fase, uma etapa que você ia conseguir aquilo que você almejava? O que você vê que foi o principal ali para você se manter constante? O desafio é justamente esse, você se manter constante diante das coisas que surgem, né? Porque enquanto está tudo bem, é fácil você se manter bem, mas a partir do momento que surge um desafio, vamos chamar assim, uma dificuldade, alguma coisa aparentemente ruim, né? A gente dá uma balançada, tende a balançar. Então, a questão é justamente... Então, qual que é o lance, né? Se a gente voltar e lembrar, você vê, todas essas frases, apesar de serem simples, demoram um tempo para a gente poder fazer a digestão. Então, se a gente voltar na frase que o Érico fala, que o problema é a solução, que está totalmente conectada com a frase do Steve Jobs, né? Que você só consegue conectar os pontos olhando para trás. A partir do momento que você tem ali alguma coisa que aparentemente não é o que você esperava, certo, mas se você tiver a consciência que depois você vai olhar para trás e aquilo vai se conectar, aquilo que era uma coisa aparentemente ruim, não vai ser, você vai entender que faz parte da sua conexão de pontos, entendeu? Então é pegar essa frase, por exemplo, do Steve Jobs, essa frase do Érico, e você realmente utilizar ela e adiantar ela, né? Então, olhando para trás eu vou conectar, então eu tenho que viver olhando para frente, saber mas que faz isso parte, é só parte. É uma parte da coisa. E que depois isso vai se conectar. Então é isso, você se manter ali, seguir ali as suas metas frente aos desafios. Então, por exemplo, assim, nós somos pessoas, o ser humano, eu acredito que é orientado para resultado, né? Então, por exemplo, ao passar pela faculdade, voltando nessa questão da história, eu não sabia como que eu cursaria aquela faculdade. Porém, para mim estava claro o que eu iria fazer e não o como, entendeu? Então, eu vou alcançar esse resultado final. O como, às vezes a gente erra se apegando ao como. E daí a gente fica preso ao como que eu vou pagar, como que eu vou fazer isso? Estou usando o exemplo da faculdade, mas, cara, é tudo, né? Tudo. Então, como que eu vou fazer isso? E daí a gente trava porque a gente está apegado ao como. Então, a maior parte das coisas da minha vida aqui, foi lá e deu uma grande virada, né? Eu não me apeguei ao como, eu me apeguei ali cara, é isso que eu vou querer chegar lá e eu vou chegar lá. Legal. E o como, muito a bom. coisa vai lá e se desenvolve, obviamente, né? Você faz a sua parte, né? Você tem que ir lá e, eu fui lá na faculdade, né? Não caiu, né? O estágio naquela época não estava em casa esperando, né? Então eu fui lá, fui ver o que dava, o que tinha de recurso para ser feito e tudo mais. Daí aconteceu o estágio, eu apliquei pro estágio, blá blá blá, e a coisa aconteceu. Então a coisa acontece, a gente tem que fazer a nossa parte, mas também entender que a coisa vai acontecer ali durante o caminho. Então focando no propósito, não no como eu vou fazer para chegar naquele objetivo. Exatamente. Legal, porque isso te faz manter constante, né? Porque você olha pro propósito, então se você se depara com um problema, aquilo ali tudo bem, é uma pedra no caminho, você vai se desviar, por quê? Porque tem um propósito, tô focado lá, então vou pra cima. Exatamente. Que legal, cara, incrível. Foi até legal você comentou dos pontos, com certeza tem diversos pontos, né? Sim. É que a gente não entrou em detalhe em cada um deles.
Qual dos três que foram os principais assim, pontos que você fala, cara, ó, aconteceu isso e foi bom pra isso, esse foi bom pra isso, esse foi bom pra isso? Tem alguns que você... Legal, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, se você topar, o que você acha de a gente no próximo podcast entrar em detalhe desses pontos que você passou e que você viu que se conectaram para você estar vivendo hoje? Aí detalhar certinho pra galera, que eu tenho certeza que muitas pessoas passam também por algum desses pontos que você vai citar. O que você acha? Demorou, com Pode certeza. ser? E inclusive, por exemplo, assim, quando a gente fala, a arte marcial, a meditação, o gelo que eu fiz recentemente, um desafio de 30 dias de fazer imersão no gelo. Mas por que isso, né? Tudo isso, na verdade, trouxe determinados aspectos para o meu resultado pessoal e profissional, né? Perfeito. Porque, na verdade, a gente é um ser só, né? É difícil você separar o seu pessoal e o seu profissional, né? Então, quando eu fiz os retiros de meditação, né? Quando eu fiz o gelo e tudo mais, na verdade, aquilo me trouxe uma contribuição para o meu desenvolvimento e aquilo contribuiu para o pessoal, para o profissional, para toda a minha volta, entende? Ótimo. Então, tem vários recursos que a gente pode... Cara, dá pra gente detalhar, tipo, dá pra gente fazer Qual foi o podcast benefício? só do gelo, cara, porque foi uma coisa marcante na minha vida. Dá pra gente fazer um podcast só dos retiros de meditação que eu fiz em silêncio, né? Então, onde você passava 10 horas por dia meditando. Dá pra gente fazer um só sobre a arte marcial, entendeu? Então tem bastante coisa que dá pra gente explorar esses galera, aspectos. No próximo, fica aí agora, você se comprometeu, hein? Demorou. No próximo a gente vai gravar um pra ele detalhar certinho e falar os pontos, qual foram as vantagens de ele praticar todos esses hábitos. São hábitos, né? Sim, contribuem na sua formação ali, né? Legal. E pra gente finalizar, que dica que você daria para o pessoal que está começando, tanto no empreendedorismo, marketing digital, seja qual for a área ali, todos têm sonhos e objetivos, né? Se você pudesse dar uma dica-chave para a pessoa não desistir, continue prosseguindo para o alvo, aquilo que você vê que para você foi essencial, qual a dica-chave que você dá para a galera? Legal, show. Quando a gente olha algumas coisas que contribuíram na nossa vida, a gente entende alguns aspectos que talvez acelerariam esse processo de crescimento que a gente teve como pessoa e como empresa. Perfeito. Tá? São aspectos que eu nem vou te dizer que eu faria diferente, né? Isso é uma coisa que as pessoas falam direto, o que você faria diferente? E porque, na verdade, eu não faria nada diferente, porque foi o que eu fiz que me trouxe até aqui, que contribuiu para eu chegar até aqui. Então, os problemas tiveram, né? O problema e a solução foram essenciais para toda essa trajetória, mas eu vejo que tem aspectos que eu acredito que acelerariam esse processo, que hoje eu e a Paty, a gente, como pessoa, como empresa, como empresário, né, a gente cuida e trabalha bastante isso, tá? O que é hoje? Estar em contato com pessoas que você admira, né? Tem aquela frase, você é a média das 5 pessoas com que você mais convive, né? Então, e às vezes esse conviver, não necessariamente você só vai conviver pessoalmente. Hoje, através da internet, você pode ter uma pessoa que você convive. O que é o conviver? Você assiste tanto aquela pessoa, você tem tanto contato com aquela pessoa, você lê tudo que aquela pessoa faz, você assiste o que aquela pessoa faz, que você passa a entender o comportamento, como que ela toma a decisão. Você aprende inconscientemente com ela, né? Não deixa de ser um conviver com aquela pessoa. Você não está ali presencialmente com aquela pessoa, mas você pode. Então, às vezes a pessoa fala, pô, legal, eu quero ter acesso a outras pessoas que estão trilhando uma jornada, que estão com alto resultado, mas a pessoa ainda não tem, de repente ela não tem esses acessos, mas cara, ela pode ter esse acesso sim hoje, através dos livros, através de cursos, através da internet, você pode conviver com pessoas que você admira, sem necessariamente conviver. Esse é o primeiro passo, lógico. Depois vai chegar um nível onde você vai gerar resultado e você vai poder ter o privilégio, ter o prazer de poder realmente daí, pessoalmente, foi o que aconteceu entrar. Com você. Foi o que aconteceu com a gente. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu cheguei próximo do Érico, eu já tinha tido contato assim pessoal com ele nos eventos e tudo mais, mas quando eu cheguei próximo com ele, mesmo que foi no Mastermind, no encontro, onde realmente cheguei para cumprimentar ele, para conversar com ele, eu lembro que eu olhei pro olho dele e vi aquele brilho no olho dele do que ele faz, né, que ele leva aquela energia, e falei, cara, eu pude sentir aquilo ali pessoalmente, cara, e aquilo é uma coisa, pô, impagável, cara, você tá ali, o que igual a faculdade era uma coisa tão distante, se torna ali a sua realidade e você tá ali naquele cara que você tanto admira, que você tanto seguiu, que você tanto assistiu, você tá ali de frente com ele,
convivendo, conversando com ele ali pessoalmente, o que antes era só virtual. Então, basicamente, a questão que acelera o resultado é você conviver com pessoas, que você ter mentores, estar próximo de pessoas que te geram aquele resultado que você busca trilhar na sua vida, e além deles, estar cercado de pessoas com um pensamento lá em cima, com pessoas focadas em gerar resultado, com pessoas que estão alinhadas com aquilo que você acredita. Porque, é um desafio durante as dificuldades que surgem você se manter firme, mas se você está diante de só pessoas que não estão alinhadas ali com você, como que você vai conseguir se manter firme? É muito mais difícil. Agora, a partir do momento que você está cercado de pessoas que estão atreladas ali com os seus... vamos falar assim, às vezes a pessoa está fazendo um outro business, um outro negócio, mas o cara está com a mentalidade lá da frente, entendeu? O propósito é o mesmo, é de crescimento, vamos falar assim. Né? Perfeito. Então o cara é de outra área, não tem problema, mas você está contribuindo e aprendendo com ele, entendeu? Perfeito. Mesma coisa, meu mestre é de Kung Fu, é outra coisa do que eu faço da minha vida profissional, mas eu estou aprendendo e contribuindo com ele. Então seria isso, ter grandes mentores, pessoas que você confia, que você quer trilhar aquele caminho, e estar cercado de pessoas que estão com querem chegar ao crescimento, querem evoluir da mesma maneira que você quer. Incrível. E que nem você falou, esse do mentor, só pra gente finalizar, a gente vai fazer só um overview aqui pra vocês dos passos e os pontos importantes que a gente falou. Quando a gente fala do mentor, as pessoas ficam, mas eu não conheço ninguém e tal, igual você comentou, os livros já é uma forma de você ser mentoreado ali por aquela pessoa, né? Porque você tá vendo a mente daquela pessoa ali, né? Então, com certeza. Então, no meu início, os meus mentores foram os livros. Os autores dos livros contribuíram para serem os meus mentores ali naquela época, onde eu não poderia não tinha o recurso ainda para ter acesso àquelas pessoas. Perfeito. Então, realmente, tem vários aspectos. E se você parar para ver, cara, na verdade, se você analisar, você tem muitos mentores na sua volta, na sua vida. Sim. Você tem que saber ter a capacidade de enxergar aquilo lá. Perfeito. Então, duas pessoas podem ler o mesmo livro e uma ter uma vida altamente impactada e transformada e a outra pessoa não. Então, por quê? Tudo uma questão de tempo, do que a pessoa está vivendo, de momento e tudo mais. Mas, de repente, porque aquela pessoa que leu aquele livro e teve a vida transformada, ela estava mais presente para determinadas coisas na vida dela. Então, na verdade, o cara que está, de repente, na rua, que você vai conhecer na rua, uma pessoa, ela pode contribuir para o seu desenvolvimento. Você só precisa saber como enxergar aquilo. Então, além dos mentores chaves que você tem, que são as pessoas mais próximas, que você vai ter aquela conexão mais próxima, entender que tem diversas pessoas à sua volta que também vão gerar essa contribuição para você. Que incrível, cara. E muito bom, muito bom. E só pra gente resumir, então, pessoal, alguns pontos chaves aqui que eu ouvi o Lucas comentar e eu vi que são muito importantes. A primeira é a frase do Steve Jobs. Repete para nós, por favor, Lucas. Show. Vamos lá. Você só consegue conectar os pontos olhando para trás, mas você só consegue viver olhando para frente. Então, aquilo que você está passando hoje não quer dizer que é o fim. Isso vai fazer total sentido depois, porque você vai conectar tudo isso que você está passando, mas vai fazer sentido para o seu novo futuro, certo? É isso aí. Legal. E também a parte de se conectar, né, com outras pessoas, tal, não só talvez pessoalmente, mas através dos livros, cursos, porque você não se conectou com o Érico ligando para ele. Você primeiro fez um curso dele, algo do tipo, né? Exatamente, foi seguir uma jornada até chegar lá. Legal. E acreditar, né? Porque isso eu vejo que foi a base para você, ter fé e acreditar, né? Mesmo sem viver, você tinha certeza daquilo. Isso com certeza acredito que foi um diferencial total para você poder viver o que você está vivendo hoje. É isso aí. E tem uma frase que a gente fala muito, né, aqui, que a gente, com a nossa equipe, inclusive tá aqui, ó, nesse nosso caderno aqui. É, isso aí. Que é só o começo, né? Então, entender que a jornada que muitos amigos vêm, que conheceram a minha trajetória, né? E eles vêm e falam, caramba, né, Lucas? Tudo isso que você está vendo. Eu vi, né, como é que foi a sua trajetória, de onde você saiu e tudo mais, esse caminho que você percorreu. E eu sempre falo para as pessoas, e também como uma forma de incentivar as pessoas também ao crescimento delas, né? É o seguinte, o caminho que você tem que entender, o caminho que você percorreu até aqui, foi uma longa jornada, eu sei, mas ele é muito curto perto do que você ainda vai percorrer lá para frente. Incrível. Então, tudo isso que a gente está vivendo, que nossa equipe, nossa empresa, as pessoas que a gente lança, que estão vivendo, é só o começo, é muito pouco ainda perto do que a gente vai viver.
Incrível, é isso aí. É um prazer enorme iniciar esse podcast ouvindo um pouco da sua história. Tenho certeza que contribui muito pra galera. Galera, comenta aí o que vocês acharam, qual foi a sacada que destravou a mente de vocês, qual foi a frase, algo que mexeu muito com vocês. E o próximo podcast já vamos preparar aquele para falar sobre os pontos que você viu que foram... Trazer esses aspectos aí, o que eles fizeram diferença nos nossos negócios e como que a gente contribuiu para gerar os nossos resultados. Legal. Fiquem de olho então, galera, que o próximo podcast já está por vir aí. Fechou? É isso aí. Show. É um prazer enorme contribuir, como eu disse. Me sinto retribuindo um pouco esses grandes mentores, essas grandes pessoas que também me retribuíram, fizeram esse impacto na minha vida. Eu sinto essa retribuição, contribuindo também com essas pequenas coisas que podem ter uma grande impacto, ter uma influência absurda na vida das pessoas. É isso aí, galera. Forte abraço. Tamo junto. Até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu. Um abraço.